É muito bom ter você conectado com a gente hoje, você que participa desse momento ao vivo e também você que vai ver esse vídeo na versão gravada, num outro momento. Nesse mês de abril nós estamos conversando aqui na igreja sobre a maior história de todos os tempos, a história daquele que ressuscitou dos mortos para nunca mais morrer. Eu já disse isso em outros cultos, e a gente tem essas mensagens gravadas, você pode buscar no YouTube. Jesus divide a história em antes e depois de Cristo por causa desse evento milagroso. Porque Ele é o único que morreu, mas que ressuscitou, ressurgiu, que está vivo e quer dar essa vida plena e eterna para nós também. Nós conversamos já sobre o fato do túmulo vazio, e sobre a mensagem que surge como efeito desse fato. Hoje o nosso tema é a reação que aparece a partir da mensagem do Cristo crucificado. Nós sempre reagimos quando nós recebemos algum estímulo, seja ele visual, do tato, pelos sentidos, ouvido, a gente é estimulado, a gente reage. Por exemplo, quando eu dirijo e vejo um buraco à minha frente, o meu corpo já reage fazendo com que o carro desvie do buraco, para que não passe por cima dele. Quando eu ouço uma notícia triste a respeito da dor ou da morte de alguém, é natural, a reação é que a minha expressão muda como uma reação a essa notícia. E eu acabo me entristecendo. Ou quando alguém me conta algo muito bom, algo alegre, o meu rosto reage sorrindo junto. São reações que acontecem quando nós somos estimulados, quando recebemos algo, algum estímulo. E a mensagem que surge como efeito da ressurreição também causa reações. E olha, eu queria muito poder dizer para vocês que as reações a essa mensagem sempre são positivas. Eu queria muito poder dizer para vocês que sempre que se anuncia Jesus como o Senhor, como o Salvador, Jesus como o verdadeiro Deus que entrou na história e que venceu a morte no nosso lugar, que as reações são sempre no sentido de acreditar, de querer saber mais. Só que não é assim. Não são assim as reações. Na verdade, é muito comum que as reações sejam negativas. Para a gente ver isso na Bíblia, eu quero mostrar para vocês um trecho do livro de Atos. Atos dos Apóstolos, que alguns chamam de Atos do Espírito Santo através dos Apóstolos. Atos é um relato histórico, é inspirado por Deus, que nos conta as diversas experiências dos primeiros cristãos ao cumprirem a missão de Deus nas suas vidas. No capítulo 17 de Atos, nós temos o relato sobre a mensagem da ressurreição chegando em 3 cidades. Que cidades são essas? Tessalônica, Bereia e Atenas. Tessalônica, Bereia e Atenas. É Atos 17. E eu quero começar a gente falando sobre, vamos seguir a ordem, Vamos seguir a ordem de Atos 17. Começamos por Tessalônica. Diz assim a palavra de Deus, está aí na tela para vocês. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles, com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: este Jesus que proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja. Reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão.
Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui, e Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, o imperador, dizendo que existe um outro rei, chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Em Tessalônica, a gente percebe que a mensagem da ressurreição causou inveja em alguns líderes judeus, líderes religiosos. Não se sabe o motivo da inveja, mas a sinagoga, onde Paulo e Silas foram primeiro, era o lugar de ensino da palavra na espiritualidade judaica. Paulo e Silas vieram até a sinagoga para ensinar coisas que aqueles líderes não estavam ensinando. Parece que Paulo fez até uma espécie de série de mensagens sobre a ressurreição. Passou 3 sábados seguidos falando sobre o mesmo assunto. E alguns daqueles judeus, passaram a crer também no Jesus ressuscitado. Talvez até a inveja fosse pelo ensino diferente, ou pela ousadia com que eles testemunhavam, ou talvez até pelo fato de perceberem que alguns estavam aderindo à pregação a respeito de Jesus. De qualquer forma, percebe que se em Tessalônica houve uma reação de violência. Invadiram a casa de Jason, que hospedava Paulo e Silas. Arrastaram o Jason e alguns outros irmãos. E no meio dessa confusão, mesmo com a violência que surgiu como uma reação à mensagem, também houve alguns que creram. Nós ouvimos na leitura, né? Alguns judeus, muitos gregos e não poucas mulheres de alta posição na hierarquia deles, de organização que eles tinham. Percebendo o clima de tensão, os irmãos, já cristãos de Tessalônica, enviaram Paulo e Silas para a segunda cidade, Bereia. E aí a gente pensa, bom, se já deu problema em Tessalônica, agora Paulo e Silas devem ficar quietos, né? Vão viver a vida deles quietinho, para evitar confusão. Você acha que foi isso que Paulo e Silas fizeram? Não foi, não. Olha só o que aconteceu na sequência. Atos 17, versículo 10. Logo que anoiteceu, aqui vou apresentar para vocês, acho que agora foi. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica, de novo. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, e também um bom número de mulheres gregas de elevada posição e não poucos homens gregos. De novo, né, esse mesmo grupo. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Paulo e Silas, perseguidos com violência em Tessalônica, são enviados até Bereia. E chegando lá, eles repetem o que eles já tinham feito. Em vez de ficarem quietos e irem viver suas vidas, sem falar nada a respeito de Jesus, foram de novo para a sinagoga da cidade para anunciar Jesus ressuscitado. Lá eles encontraram, em Bereia, um povo mais receptivo. Diz a Bíblia que eles eram mais nobres, no sentido de terem mais conhecimento bíblico e examinavam a Escritura todos os dias, para confirmar se a mensagem desses novos pregadores, Paulo e Silas, estava realmente de acordo com a Bíblia. Houve uma reação de fé. Muitos judeus, um bom número de mulheres gregas de elevada posição
e não poucos homens gregos também creram. Os bereanos parecem ser muito receptivos ao Evangelho. Eles conseguiram perceber Jesus nas páginas do Antigo Testamento, que era a Bíblia que eles tinham na mão. Do ponto de vista até dos resultados, Paulo e Silas talvez tenham pensado: que legal, agora sim a coisa está dando certo. Só que houve também uma reação negativa. Os de Tessalônica, que não creram, ficaram sabendo que a mensagem continuava se espalhando, e esses de Tessalônica foram até Bereia e agitaram as multidões. Provocaram alvoroço naquela cidade. De novo a gente percebe uma reação positiva, ou seja, alguns creram, e também uma reação negativa, agitação das multidões, a partir da proclamação do Evangelho de Jesus. Deixa eu mostrar aqui para vocês Atos 17, 14, perdão. Já vou chegar lá. Vamos ver aqui para vocês na tela. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas. Partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele tão logo fosse possível. Paulo está sozinho agora em Atenas. E Atenas é um grande centro intelectual do mundo conhecido da época. Atenas era a terra dos filósofos, Sócrates, Aristóteles e Platão. Atenas era uma cidade mais cosmopolita, juntava pessoas de todos os lugares, de sotaques diferentes, culturas diferentes, religiões diferentes. E olha como é que continua o texto bíblico. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Viu que era terra de filósofo mesmo. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros. Pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Nessa cidade a gente percebe uma outra reação, um outro tipo de reação negativa: a ridicularização. Quando Paulo está na praça da cidade, o lugar onde havia pessoas de vários lugares, de vários credos diferentes, alguns dizem a respeito dele: o que é que está tentando dizer esse tagarela? Um tagarela é um falador sem sentido. Alguém que fala demais e que fala coisas que não têm nenhum valor. E se você já tentou falar da sua fé para alguém que ao longo da vida, para alguém ao longo da sua vida já tentou falar sobre isso, provavelmente você já experimentou também uma reação parecida. Porque no nosso país, no Brasil, nós não temos violência como há em alguns países totalitários, em que é deliberadamente proibido crer e anunciar e falar de Jesus. Talvez o maior expoente da nossa época seja a Coreia do Norte. Já falamos disso em cultos muito tempo atrás, quando fizemos o culto falando sobre a perseguição dos cristãos. Mas ainda hoje existe muitos lugares em que ser cristão é motivo para levar alguém para a cadeia ou para um campo de trabalho forçado. Isso não é coisa só do passado. Hoje, no mundo, ainda existe, em algum lugar. Já houve na história do mundo muita violência contra os cristãos em função da sua fé. Houve agitação.
Ainda hoje, em algumas partes do mundo, pessoas são maltratadas, pessoas são presas e até mortas em função de confessar Jesus como seu Senhor vivo, ressuscitado. Você talvez se lembre daqueles cristãos coptas, né, que foram decapitados num vídeo há uns anos atrás. E a maioria deles aparecia no vídeo, se alguém teve coragem de ver, as suas últimas palavras dizendo Senhor Jesus Cristo. Esse tipo de perseguição nós não temos aqui no Brasil. Mas a ridicularização, essa é mais próxima de nós. Ou até mesmo a indiferença. Paulo falou na sinagoga, falou na praça e foi levado também ao Areópago, uma espécie de conselho municipal, uma reunião menor de público selecionado, altas autoridades da cidade. E lá, depois de um discurso muito interessante, que nós vamos explorar com mais detalhes na terça-feira, no nosso bate-papo bíblico, terça, 7h30 da noite, quando Paulo chega no ponto crucial da ressurreição de Jesus, algumas pessoas reagem dizendo assim, olha, em outra ocasião, nós queremos ouvir falar sobre esse assunto. Em outra ocasião. Olha o que está escrito aí na tela, Atos 17:32. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, e outros disseram, a esse respeito, nós o ouviremos numa outra vez, numa outra oportunidade. Estava bom de lhe ouvir até aqui, mas olha, muito obrigado. Esse discurso aí, ele não me serve. A indiferença é uma reação bastante comum ao Evangelho de Jesus. Ela acontece seguidamente e não deveria jamais desanimar nenhum cristão. Porque no meio da violência, no meio da agitação, mesmo cercado por ridicularização e indiferença, ainda assim, algumas pessoas creem. Ainda há resultados positivos. Eu li antes o 17:32, olha o 17:34, o que diz aí para vocês. Alguns homens juntaram-se a ele, a Paulo, e creram. Alguns creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago. Esse Dionísio era membro desse conselho municipal. E também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Talvez não tenham sido tantos quanto Paulo gostaria que fossem naquele dia. Com certeza a intenção deles era fazer com que todos viessem a crer em Jesus ressuscitado. Mas no meio daquela reunião, Dionísio e Dâmaris e algumas outras pessoas creram. E olha que interessante, esse Dionísio do Areópago, que é citado aqui mais tarde na história da igreja, história logo depois, ele se tornou um bispo da igreja naquela região. Esse Dionísio que ouviu Paulo pregar. E depois Dionísio, o bispo, chegou a morrer martirizado por causa da sua fé em Jesus. Ele sofreu na pele a violência que surge como uma reação à mensagem. Aliás, perseguição violenta foi uma marca muito recorrente nos primeiros anos do cristianismo. Eu sei que não é uma parte bonita da história. Existe sofrimento intenso, verdadeiras atrocidades que aconteceram. Mas até no meio dessas dificuldades, Deus continuou ao lado da sua igreja. Deus carregou a sua igreja e a fez se firmar, a fez crescer. Para vocês terem uma ideia, eu coloco aí na tela para vocês, o imperador Nero, que viveu aí 64, né, o governo dele 64, 68, depois de Cristo, ele incendiou Roma e colocou a culpa nos cristãos. Boa parte da cidade foi queimada. E ele, imperador, disse, olha, a culpa disso tudo foi os cristãos, mas foi ele que fez. E os seguidores de Jesus, naquela época, eram colocados em arenas com feras, eram queimados como tochas humanas, iluminando a cidade de noite. Você consegue imaginar? Um corpo humano queimando para iluminar a cidade. Muitas vezes era motivo de chacota. Vocês não dizem que Jesus é a luz do mundo? Pois iluminem a cidade para a gente agora. Foi nessa época que Pedro e Paulo foram mortos como mártires cristãos também. O outro imperador, logo na sequência,
Domiciano, 89 depois de Cristo, ele acusou os cristãos, imaginem só, de serem ateus. Vocês não creem em nada, vocês não creem em Deus, vocês são ateus. E Marco Aurélio, que veio um pouco depois, chegou a dizer algo que também a Bíblia diz, só que num outro sentido. Ele diz, olha, o cristianismo é loucura. O cristianismo é loucura, isso não faz sentido. Mas e hoje? Como é que é hoje? Nós estamos assustados com a pandemia, com seus impactos, aqui, bem perto da gente. Nós lemos notícias sobre cultos interrompidos, proibições em relação a encontros presenciais, e tudo isso leva muitos a crer que nós também estamos sofrendo perseguição. Algumas dessas notícias são verdadeiras, outras não são. A gente recebe muita fake news hoje em dia também. O que nós sabemos com certeza é que a mensagem da ressurreição sempre vai causar uma reação. E essa reação pode ser de violência, pode ser de agitação, ou até mesmo de uma ridicularização, de indiferença. A discussão dos últimos dias em relação a portas fechadas ou abertas nos templos, nas capelas, começou a levantar, próximo da gente, o assunto da perseguição religiosa. E não era minha intenção falar sobre isso hoje, mas o tema trouxe bem nessa semana, né? E cabe aqui a gente parar e refletir também. Será que nos nossos dias, hoje, atualmente, existe perseguição religiosa no nosso país? Particularmente eu creio que não. Eu creio que não. Não há uma perseguição institucionalizada, como nós sabemos que existe em outros países, outros lugares. Uma perseguição assim que ataca de maneira sistemática as pessoas que professam a fé em Jesus. A nossa Constituição no Brasil, ela garante liberdade religiosa. Mesmo assim, é verdade que nós sofremos de forma mais sutil. Muitas vezes nos discursos das pessoas, algumas pessoas às vezes até influentes, e também com o mau exemplo daqueles que usam a fé cristã para ter poder e para manter o poder sobre outras pessoas. A Bíblia já alerta que a mensagem de Jesus tem poder para converter os corações, mas alguns a rejeitam. É uma reação possível. Alguns outros distorcem e corrompem essa mensagem. Pode haver abusos em alguns lugares? Claro que sim. Nós conhecemos bem quem é o ser humano, quem nós somos. No nosso caso, aqui em Santa Maria, mesmo sendo permitido realizar encontros presenciais, nós como igreja, como congregação, abrimos mão desses encontros para garantir a segurança sanitária, não só nossa, mas das pessoas que estão próximas de nós. E nós seguimos testemunhando a nossa fé em Jesus, mesmo não nos reunindo presencialmente num lugar, numa capela. A perseguição, ela nunca é algo desejável. Nós não pedimos a Deus para que sejamos perseguidos, mas é algo que pode acontecer. E em algum lugar, em alguma época, vai acontecer. Naqueles cristãos do primeiro século, lá no começo, muitos acabaram até mesmo negando a sua fé para salvar sua vida e a vida dos seus familiares. Mas outros se alegravam, e é curioso isso, cristãos se alegravam por serem considerados dignos de sofrer pelo nome que está acima de todo nome. Se você, ao viver e ao falar da ressurreição de Jesus, perceber talvez uma reação negativa, seja ela qual for, não desanima. Não desanima. Jesus vivo, Jesus ressuscitado, Ele está aí com você. Ele sofreu com a violência, Ele sofreu a agitação do povo, sofreu a ridicularização e a indiferença, e venceu tudo isso. Jesus, vencedor, Ele dá forças para nós também enfrentarmos perseguições, quer sejam brandas ou pesadas,
quer seja uma simples rejeição à palavra, uma ridicularização, ou até mesmo uma pesada cruz que você precise carregar. Ele, Jesus, te mantém firme, seguro. Não importam as circunstâncias. Ele cuida da sua igreja. E olha, a igreja não é essa capela aqui. A igreja somos nós todos juntos, ainda que não estejamos no mesmo lugar. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja de Jesus. O túmulo vazio, ele produz um efeito, uma mensagem, que traz uma reação. Pode ser positiva, negar, não crer, não quero. Pode ser positiva, sim, eu creio. E no meio de tudo isso, o que a gente pode esperar? Qual é a nossa esperança? No próximo sábado tem mais, e eu convido você para participar com a gente. Próximo sábado, às 20 horas. Amém.